Muito bem, então, bem-vindo a todos. Eu vou ficar atento aqui, porque tem mais gente entrando, né? Muito bem. Bem-vindo, então, aqui ao nosso sétimo seminário BIM, né? Ô, gente, especialmente para os convidados, aqueles que estão de fora, né? Esse seminário é uma mostra dos resultados que a gente alcança. Geralmente, a gente tem feito isso os últimos semestres aí, com a disciplina 5480, modelagem da informação da construção. Tá? Então, a gente estimula os estudantes, num ambiente colaborativo, a gente desenvolver um projeto. Ele é multidisciplinar, tá? Está envolvido aí um monte de projeto e aqui a gente apresenta o resultado para vocês, tá? Os estudantes foram avaliados já, vão ser só falta avaliar esse pedaço do seminário, tá? Mas eles simplesmente vão colocar aqui. Como o tempo é bastante pequeno, a gente não quer se alongar demais nesse seminário, o que a gente faz aqui é dar a palavra para eles, cada um deles aí vai ter 5 minutos apenas para falar da sua experiência na vivência multidisciplinar em colaboração, tá bom? Pode passar o slide para mim, por favor? Então, nós vamos ver basicamente esse conteúdo. Pode passar o slide, por favor. Oi. Pode passar o slide. Oi. Faz, Sandra, é você que tá controlando o slide? Oi. Talvez ela tenha caído. Vou enviar uma mensagem para ela. Tá. Alguém outro poderia, de repente, tomar o controle? Opa, acho que ela caiu, sim. Alguém outro podia colocar o slide aí para a gente? Eu vou abrir aqui, se alguém tiver com os slides abertos para agilizar, mas eu vou ir abrindo aqui, se caso ninguém abrir, eu abro. Acho que é bom a gente ter mais de um aberto aí. Ah, a Faisandra voltou, olha. Mas é bom ter alguém outro aí, no caso dela cair novamente, alguém outro coloca aí, né? Parece que mais pessoas caíram, né? Faisandra, você nos ouve? Oi. Oi, gente, eu tô tentando compartilhar a tela aqui, eu tô com o slide aberto aqui. Tá, então tá. Quando vocês estiverem vendo, você me fala. Obrigado, Pedro. Tá chegando aqui. Muito bem. Pode passar para frente o slide, Pedro. Isso, mais uma para isso. Bom, continuando aqui, vamos ver se agora a gente consegue dar sequência, né? Temos muita coisa para apresentar aqui hoje. Mas o objetivo do seminário, portanto, é apresentar os resultados da disciplina. E a disciplina tem por objetivo experimentar aí a elaboração de um projeto multidisciplinar de um edifício, considerando aqui que o desenvolvimento é feito na forma de colaboração, quer dizer, todos os projetos foram desenvolvidos com interação, uma disciplina com a outra, procurar, né? Quer dizer, toda aquela questão de interferência de um projeto no outro. A gente experimentar também hospedando tudo no CDE, a gente usa o CDE da ACA, tá? Gentileza da ACA no CD
esse CDE. Outra coisa que foi primordial aqui no desenvolvimento da disciplina, gente, é a troca de arquivos em formato neutro, sempre que possível. Todos aqui trabalharam em formato neutro, tá? Ou seja, IFC, porque aí a gente não depende do software que cada indivíduo, cada equipe utilizou, tá certo? E também vivenciar aí o número máximo de disciplina possível, tá? O que acontece esse semestre especificamente é que nós tivemos vários estudantes de arquitetura aqui e apenas um de engenharia civil. Então, quer dizer, nós temos aí, né, desenvolvimento da parte de civil, mas sob o ponto de vista mais arquitetônico, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, o próximo slide. Isso. Sim, deixa eu explicar isso aqui antes. Rapidamente. O ideal seria que nós vivenciássemos aqui o número máximo possível de software, mas a gente respeita aí a questão da vivência do estudante com o seu software preferido ou aquele que ele tem mais intimidade, tá certo? Então, a maioria dos projetos foram desenvolvidos em Revit, da Autodesk, e o tratamento de fachada foi feito com o ArchiCAD, tá? Usou outros plugins também para renderização, etc, tá? E todos os arquivos, primordialmente IFC, hospedados aqui no nosso servidor da ACA, tá bom? Próximo slide. Então, com a palavra agora, o pessoal do arquitetônico. Peço, à medida que vocês foram falando, abre a câmera para todo mundo ver vocês, tá bom? E aí vocês ficam à vontade. Pode passar, Pedro. Boa tarde, gente. Falando um pouco sobre a concepção original do projeto, ele foi desenvolvido durante o curso de arquitetura, foi o terceiro projeto que fizemos na graduação, e ele aborda um conjunto habitacional que foi nomeado como Horizonte. Ele está localizado ali no terreno perto do Vale do Sol, aqui em Viçosa, e a proposta inicial era para suprir algumas demandas do local onde ele está inserido. Pode passar. E aí, pode passar, Pedro. Para a disciplina, a gente pegou o projeto como um todo, mas apenas esse bloco que circulamos aí, que vai ser pegado para poder sofrer algumas modificações, ter alguns projetos mais detalhados. E em relação às plantas baixas iniciais, ela foi planejada para incorporar 3 soluções, com 2 tipologias distintas, sendo o térreo destinado para a parte acessível, e aí vamos ter o pavimento para o pavimento ímpar, que eles vão alternando alguns cômodos coringas, que foi um quesito solicitado na disciplina, que seja uma coisa que tivesse uma certa flexibilidade no uso. E só que durante as aulas a gente teve que fazer algumas modificações, porque a gente não se prendeu na questão de ser um conjunto de habitação social, porque tinha algumas demandas que tinha que suprir, que a gente vai mostrar agora o que foi mudado durante a disciplina em si. Pode passar. Bom, eu peço desculpa para eu não abrir a câmera, é porque eu estou utilizando os dados móveis, minha internet acabou caindo. Mas um pouco para apresentar as modificações que foram acontecendo ao longo do desenvolvimento desse projeto, uma delas surge a necessidade de aumentar o pé direito por conta do sistema estrutural adotado e a presença da garagem do subsolo. Então, nesse caso, no que está demarcado de laranja, é possível ver o elevador também que a gente inseriu para poder atender uma demanda de um dos nossos colegas na disciplina que ele estava fazendo, integrada a essa. E em vermelho é possível ver a circulação vertical que sofreu alteração devido ao pé direito. Então, ganhou mais alguns degraus. Pode passar para mim, por favor. E aí, em relação à garagem, comentando ainda sobre o sistema estrutural, é possível ver que em alguns pontos teve que ser feito, né, viga de transição para conseguir facilitar o raio de giro do veículo, mas um ponto a se destacar na garagem, além dela estar presente no subsolo, é essa entrada que é demarcada em vermelho,
feita por um portão elétrico, e foi alocado 2 caixas d'água para atender a demanda hídrica da edificação, assim como o shaft de incêndio logo em frente ao elevador. Pode passar, por favor. E aí, comentando sobre o shaft de incêndio, anteriormente no projeto original não havia a presença desse shaft, mas para facilitar ao projeto de combate e prevenção a incêndio, foi inserido ele, sem que interferisse nas esquadrias pré-existentes. Além disso, em vermelho, circulado em vermelho, tem 4 shafts utilizados pelo projeto hidrossanitário para atender a demanda das unidades habitacionais. Pode passar, por favor. E aí, por fim, devido a algumas alterações para poder questão de alinhamento, composição formal, algumas esquadrias foram alteradas para atender a demanda também da composição de fachada, principalmente no pavimento térreo, e houve apenas algumas retiradas de esquadrias em ambientes que a gente via que acontecia algum tipo de interferência. Pode passar. Boa tarde, gente. Vou falar mais ou menos de como que foi o desenvolvimento da topografia nessa parte. A área do projeto, como a Thalita comentou, a edificação, a implantação toda tem cerca de 45 mil metros quadrados, mas a gente selecionou uma área de 6 mil só, e aí os critérios de escolha foram principalmente a proximidade com a rodovia, a inclinação, que é baixa a moderada, né, no canto tem um mapa ipsométrico, e a presença tanto de estacionamento quanto rampas externas no início. E o terreno original, ele já tinha rodovia, né, uma rodovia que vai em direção a Porto Firme, e os níveis escolhidos foram -4 para essa rodovia, a garagem do subsolo ficou a -3,5, e o platô da edificação vai ficar no nível 0. Uma parte importante da gente falar foi sobre a mudança do software. Então, até o Revit 2024, o software trabalhava com superfície topográfica, componentes de terreno, então a forma de fazer a modelagem topográfica era diferente. E aí, isso foi, no início da disciplina, foi um processo um pouco difícil, porque ainda não tinha nem tutoriais direito para a gente entender como que funcionava. E aí, a partir do Revit 24, começamos a trabalhar com um sólido topográfico, em vez da superfície. Mas como foi quase uma versão de teste, então, agora na versão de 2025, muitos problemas que a gente sentiu foram solucionados, mas a topografia para esse projeto foi feita toda no Revit 24. E aí, a primeira etapa foi feita a modelagem inicial de acordo com os platôs já estabelecidos pelo projeto, a diferença do nível entre a rodovia e a edificação de 5 metros a princípio, e o estacionamento externo próximo à rodovia no mesmo nível. A segunda versão, a gente teve já a inclusão do estacionamento, e como esse pedaço do conjunto teriam 2 edificações, a princípio seriam 2 garagens, mas por questões de simplificação, a gente acabou reduzindo a uma só. Então, nessa versão também a gente reduziu a diferença entre a edificação e o nível da rodovia. E o estacionamento, a princípio, estava 3,5 também. Já nas versões 3 e 4, uma diferença foi a definição da planta da garagem 100%, porque até então precisava ser feita, mas ainda não tinha. E por conta da retirada do estacionamento externo, a distância entre a edificação e a rodovia estava bem grande, de 20 metros, um pouco mais de 20 metros, e isso era um ponto que o projeto de incêndio tinha até questionado por conta das normas necessárias. Então, essa versão ainda estava assim. E aí, já na quinta versão, a gente aproximou essa edificação da rodovia, e principalmente porque nessa parte teve uma solicitação do arquitetônico para ampliar a garagem em mais 5 metros para dentro do terreno, o que seria inviável, porque já era um corte que estava sendo feito muito maior, né? Então, devido a essa inviabilidade também, a gente aproximou a edificação da rodovia, e no final ficou com mais ou menos ali 7,5 metros. E a última versão, que não teve tanto impacto de mudança de localização, foi mais a inclusão do material drenante, principalmente no perímetro das paredes, que até então estava uma modelagem bem simples.
e a inclusão dos taludes e dos cortes também, para ficar mais fácil da gente calcular também direto pelo Revit. E o material drenante inserido também está cerca de 60 centímetros, assim, todo um perímetro, por questão de infiltração e etc. Mudei errado. E aí alguns cortes também para a gente ter noção de como que ficou esse aterro. A gente aterrou só um pedaço, aqui não dá para ver, né? A gente aterrou só um pedaço que pega o inicinho da garagem. E o original versus projeto, então, a princípio, a modelagem foi feita com cerca de 6 metros de espessura desse terreno, então seria 80 mil metros cúbicos, quase, né? O corte foi de cerca de 74 metros cúbicos para a garagem, e esse aterro foi completar um pouco, né, até para balancear esse Botafora e não ter um desperdício muito grande, porque onde que a gente colocaria essa terra que foi retirada, né? Então, no final das contas, temos quase 20 metros cúbicos aí de terra para ser realocada, e o material drenante total, que a princípio está modelado como areia, mas seria pedra, brita ou pedra de mão, né, como chama, cerca de 180 metros cúbicos. E aí só uma versão de como ficou o projeto original, como que ficou a modelagem inicial e a modelagem com o projeto final. Vou começar falando então sobre o projeto estrutural. A gente lançou ele bem no início, assim, quando o arquitetônico acabou de levantar, né, no 3D. Então, algumas coisas que a gente teve que modificar, igual a Façanha já falou, foi o pé direito nos pavimentos, por causa que o pé direito que estava estabelecido anteriormente, ele não tinha o tamanho, a altura que a gente precisaria para passar o forro e a viga ainda por cima. Ia ficar muito baixo se a gente fosse fazer o acabamento com o forro. Então, a gente teve que aumentar o pé direito por causa disso. O pé direito da garagem a gente também teve que aumentar, por causa que teve viga de transição, que a altura é um pouco maior. Então, isso também acarretou numa mudança arquitetônica. A gente também teve que mexer com o muro de arrimo, com a escada e o elevador, para fazer a estrutura própria, né, deles. Os pilares da fachada também, a gente teve que fazer alguma modificação aí para conseguir que seja disposto da melhor maneira. E também na caixa d'água e no barrilete. Quando a gente fez o lançamento estrutural, a gente estabeleceu que os pilares seriam de 20 por 40 centímetros de dimensão. E eles estão dispostos aqui, igual está mostrando nesse desenho, né, nos eixos. Na escada e no elevador, a gente teve que colocar pilares e vigas adicionais, né, por causa do impacto que ele precisa dentro da estrutura. Também a gente teve a abertura dos shafts nas lajes, então tem que deixar essa abertura para passar a tubulação pelo prédio inteiro. Então a gente teve que deixar a laje cortada de forma que tivesse essa passagem. E também a gente se atentou a deixar os pilares alinhados com a face externa da parede. Então a gente sempre tentou encaixar eles dentro de onde a parede já passava, para que isso impactasse o mínimo possível no ambiente que fosse ser criado lá depois. E também por conta da fachada, né, como foi uma demanda do projeto da fachada, não criar esses dentes, né, a gente não queria a estrutura marcada na fachada, né, as linhas da fachada. Então a gente fez essa mudança, que antes estava criando o dente para fora e não para dentro dos espaços internos, aí a gente trocou isso. Então os dentes dos pilares foram para os ambientes internos como os internos. Pode passar, Paulo. E aqui a gente traz uma planta de formas, né, lembrando que é só um lançamento estrutural mesmo, um pré-dimensionamento, né, a gente não fez cálculos específicos, até porque eu e a Leti somos da arquitetura, a gente não tem tanto conhecimento assim, mas foi feito esse pré-dimensionamento, então os pilares ficaram todos com 20 por 40 e as vigas também com 20 por 40. A gente usou 20 por 40 nas vigas, porque a gente pegou o maior vão e aí adotou essa mesma altura para todas as vigas, pensando numa facilidade de montagem e fabricação dessas formas, né? E aí aqui tem a planta de formas que mostra, né, que o projeto em si ele já era bem interessante nesse sentido de ser bem modular, assim, né? Não tem muita viga não tem viga caindo em cima de viga. Ele já é
interessante para a estrutura por conta disso. Então, a gente resolveu manter. Pode passar, por favor. E aí, aqui sobre a garagem, ela foi um ponto bastante importante, né? As meninas já disseram que era um pavimento que não existia, a gente teve que fazer ele, então, e ele é maior, né? É mais extenso, os limites dele mais extensos do que o pavimento tipo, então a gente teve que construir alguns pilares a mais, além dos que vinham dos pavimentos tipo, o muro de arrimo em todo o limite, né? E alguns pilares tiveram que ser realocados, porque estavam ou no caminho do percurso dos automóveis, né? Ou caindo em cima de alguma vaga, no meio da vaga. Então, eles foram realocados, criando esses pilares de transição, né? Viga de transição. E ali no meio da escada, a gente deixou também a abertura da laje para o fosso do elevador, né? Então, é interessante ver como cada disciplina foi se entrelaçando, né? E pegando uma na outra, a gente tinha que resolver na hora que juntava todas no, no drive da ACA, né? A gente via como algumas iam interferindo na outra e tinha que haver essas mudanças. Pode passar. Aqui a gente destacou as vigas de transição desses pilares que foram modificados lá na garagem. Então, esse daí seria uma ponte de formas olhando do térreo, né, para a garagem. Elas ficaram mais altas, com 80 centímetros, e mais grossas também. Mas como a gente já viu, né, a nossa garagem ficou com o pé direito mais alto por conta disso. Então, era uma coisa de ir e vir, né? A gente via que teria que ter essa viga de transição, então aumentava o pé direito, e aí mudava o arquitetônico, enfim. Pode passar. E aí, por fim, a fundação, que foi essa etapa que a gente detalhou mais, a gente utilizou os blocos de estacas, né? Estaca dupla e simples, onde os pilares estavam mais próximos, que são essas do meio, e no limites ali do muro de arrimo, a gente utilizou sapata rasa mesmo. E aí ficou assim. Gente, boa tarde. Oi. Agora a gente vai apresentar o projeto de prevenção contra incêndio, foi elaborado por mim e pelo Kaique. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Ué. Aqui nesse primeiro slide a gente trouxe a metodologia que a gente adotou para a produção do projeto de incêndio. Então, de início, a gente pegou o projeto arquitetônico, a gente realizou uma leitura dele e analisando algumas características principais. Então, a gente destacou aqui o tipo de utilização do prédio, que essas duas variáveis vão ser essenciais para a gente ver quais os itens de proteção contra incêndio que a gente vai ter que usar. Então, a partir disso, a gente leu o decreto estadual 44.746, daqui de Minas Gerais, e a gente conseguiu encontrar a classificação do edifício, que é um edifício de apartamentos do tipo A2, e ele tem a carga de incêndio considerada baixa, de 300 megajoules por metro quadrado. Pode passar. E a partir disso, dessa classificação que a gente encontrou tabelada, a gente conseguiu, numa outra instrução técnica número 1 de Minas Gerais, a gente conseguiu ver quais medidas de incêndio o nosso prédio deveria realizar para ser aprovado no Corpo de Bombeiros. Então, a gente tirou essa imagem de uma das ITs e a gente marcou essa primeira coluna, que ela tem uma série de medidas que são necessárias para o projeto de incêndio. E essa coluna ela foi escolhida com base na altura do edifício, então a gente tem a menor altura, que é a altura de menor ou igual a 12 metros. Só que é importante a gente citar que essa não é a altura toda do edifício, essa altura é considerada só o último pavimento pisável até a área de descarga de pessoas, em algum caso de incêndio. Então, não é considerado, por exemplo, o pavimento de caixa d'água, então a gente considera a altura da última laje e a altura da primeira laje do térreo. Então, aqui a gente trouxe pontuado quais eram esses itens que a gente tinha que atender. Então, foi o acesso de viaturas, saída de emergência, extintores de incêndio, hidrantes e mangotinhos
iluminação de emergência e sinalização de emergência. Desses itens, o acesso de viaturas e a saída de emergência já eram atendidas a partir do projeto arquitetônico, então a gente não precisou de realizar nenhuma medida para adequar. Pode passar, por favor. Em seguida, a gente fez um plano de ação que a gente determinou a quantidade de todos os itens que a gente tinha que utilizar para a aprovação do projeto de incêndio. Então, as instruções técnicas que a gente utilizou foi a IT-08, que são da saída de emergência, a IT-13, que é de iluminação de emergência, a IT-15, que é da sinalização de emergência, a IT número 16, que é do sistema de proteção contra extintor de incêndio, e os sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndios, que é a IT-17. Aqui no lado, a gente trouxe uma imagem, um diagrama, né, que tem todas essas medidas que a gente usou. Então, esse vermelho mais forte são os hidrantes com encanamento que desceu pelo shaft que as meninas do arquitetônico fez. A gente tem como essa espécie de escada os dispositivos antiderrapantes que era solicitado pela IT de saída de emergência, e os outros pontinhos são as sinalizações e as luminárias de emergência. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai falar um pouco das medidas em que a gente recomendou para as outras etapas, né? Como se trata de um projeto BIM, trabalhamos tanto com hidráulico, arquitetônico, estrutural. Então, dentre essas medidas aqui, na parte do hidráulico, conforme a IT-17, de sistemas de hidrantes e mangotinhos, a gente estipulou não, né? A gente retirou da IT que a distância máxima seria de 10 metros. Então, em relação à caixa de escadas e de acessos, isso é importante porque a questão do mangotinho, ele vai ter um ponto de hidráulico e que foi conversado com as meninas para que houvesse a plena compatibilização. Além disso, como a área do projeto, a área construída, foi inferior a 3.000 metros quadrados, foi estabelecido que a quantidade mínima do reservatório de incêndios teria que ser de 6 metros cúbicos. Esse reservatório foi considerado na parte superior do edifício e foi projetado uma caixa d'água em que a diferença de altura entre a saída de água fria e a saída de água para incêndios cumprisse esses 6.000 metros quadrados, esses 6 metros cúbicos de reserva. Pode passar. Em relação ao arquitetônico, nessa etapa a gente trabalhou com a IT-8, que fala referente às saídas de emergência em edificações, em que a gente precisa estipular a distância mínima de acesso. Então, para isso, a gente usou essa conta retirada da instrução técnica, onde o N é referente ao número de unidades de passagem, que é a distância mínima em que, quantas unidades de passagem a gente vai trabalhar no projeto, P é a população de cada pavimento, e C seria a capacidade de unidade de passagem, que é uma constante de 45. Então, para esse cálculo, a gente obteve que para o projeto seria necessário 0,45 unidades de passagem. Porém, a norma de incêndio garante que pelo menos 2 unidades devem ser consideradas para o projeto. Então, como a nossa conta não deu o requisito mínimo, a gente trabalhou com essas duas unidades. Cada unidade refere a 0,55 metros, 55 centímetros, que é a distância para que uma pessoa consiga passar sem que haja muitos problemas na rota de fuga, né? Então, a distância mínima no final foi de 1,10 metros. Porém, como o projeto arquitetônico se tratava, digamos, uma adaptação, não foi necessária nenhuma mudança, porque todos os corredores já cumpriam essa distância de 1,10 metros. Além disso, para uma população, como ela era de cada pavimento era menor do que 20 pessoas, os acessos eles teriam a largura mínima de 80 centímetros. Né? Pode passar. Em relação ao elétrico, foi retirada então da IT-13 de iluminação de emergência, em que a distância máxima entre 2 pontos de iluminação e de aclaramento, elas não deveriam passar de 15 metros ponto a ponto. Porém, quando a gente foi fazer a questão da compatibilização com o luminotécnico e o elétrico, essa distância acabou sendo diminuída, porque a ideia seria que cada luminária de emergência fosse alocada próxima a um ponto de eletricidade. Então, isso aí foi adaptado juntamente com a parte da elétrica. Já em relação à topografia,
Em relação à topografia, a gente trabalhou com a IT-04, de acesso de viaturas nas edificações e áreas de risco, em que a largura do edifício teria que ter um mínimo de 6 metros de largura para que possibilitasse a entrada do corpo de bombeiros sem nenhuma complicação. Além disso, a distância máxima permitida entre a edificação e a via pública, ela deveria ser de 30 metros. Então, se o nosso edifício fosse localizado muito distante das vias, teria que haver uma nova abertura de vias para que desse tempo do corpo chegar. Pode passar. Em relação à sinalização, cada edificação tem que ter isso para a rota de incêndio. Então, aqui a gente colocou quais sinalizações seriam trabalhadas e a quantidade que foi estabelecida em todo o projeto. Então, a gente tem aqui as rotas de saída em relação à indicação da escada e no final, a altura, elas teriam que ter pelo menos 1,80 m para que fosse visível para todas as pessoas que estivessem nessa rota, e elas não poderiam distar mais de 15 metros entre si. Então, além disso, se houvesse, por exemplo, uma mudança de direção, teria que haver nova placa mesmo que essa distância máxima não tivesse sido atingida. Pode passar. Aqui, então, a gente finaliza as sinalizações, em que também tem que haver a indicação do extintor de incêndio e do mangotinho onde eles estiverem posicionados, e cada pavimento ele deve ser devidamente identificado, por exemplo, o térreo com a letra 3, o primeiro pavimento, o segundo, etc. Pode ir. Então, em relação à shaft e a tubulação de incêndio, isso foi uma questão muito discutida durante todo o projeto, em que foi necessário que houvesse isso para que não tivesse mais complicações em relação à tubulação de incêndio e a da hidráulica. Então, esse shaft foi muito importante, porque dessa forma a gente não atrapalhou nem o estrutural, nem o arquitetônico, em que essa tubulação passa verticalmente por todo o edifício, transpassando ele e se ligando a cada mangotinho. Então, não haveria problema. Além disso, essa tubulação também foi muito importante para o hidráulico, que conseguiu diminuir bastante a questão de problemas também com o estrutural e o arquitetônico, né? Além disso, a gente trabalhou com uma tubulação de 65 milímetros, que seria a recomendada pela IT-17, de sistemas de hidrantes e mangotinhos, 65 milímetros de diâmetro, né, no caso, ou 2,5 polegadas. Além disso, tem a questão da tomada d'água, que eu comentei mais cedo, em que tinha que haver essa distância para garantir que a reserva de incêndio fosse plenamente atendida. Além disso, a gente também posicionou um registro na saída de água, na caixa d'água, no reservatório superior, e esse registro é recomendado que ele fique permanentemente aberto, a salvo casos em que houvesse manutenção. Então, se tivesse manutenção, ele seria fechado por o mínimo de tempo possível para garantir que essa água estivesse em constante atividade. Isso. Por fim, a gente documentou todos os equipamentos de incêndio que a gente ia utilizar em cada pavimento. Então, nessa imagem, a gente vê o primeiro pavimento, ele tem menos placas, porque não tem que ter placas de saída, justamente porque ele tem acesso direto para fora. Então, a gente vê que tem 2 unidades habitacionais, 2 volumes de apoio e a caixa de escadas no centro. Uma informação nova que vem nesse desenho é essas setas que indicam a rota de fuga, e também aqui detalhado direitinho a localização de cada luminária, cada hidrante, extintor de incêndio e cada placa que a gente usou. Pode passar, por favor. Nessas 2 novas imagens, a gente segue a mesma lógica, então a gente tem a garagem e a localização de cada iluminação de emergência, todas cotadas, e como o Kaique falou, essa localização foi escolhida pela proximidade com as luzes gerais já existentes no projeto de iluminação. E aqui nesse núcleo da caixa de escadas está o hidrante, o extintor de incêndio e os outros equipamentos necessários. Na imagem a seguir tem o pavimento tipo, que tem um corredor muito pequeno, então todas essas informações ficaram aglutinadas nesse espaço,
e também todas identificadas, e essa identificação foi o que a gente utilizou para depois contabilizar a quantidade de cada elemento desse precisaria ser comprado para atender ao projeto de incêndio. Pode passar, por favor. E aqui a gente traz detalhamentos gerais de alocação dos extintores de incêndio, de guarda-corpo, de corrimão, só que uma nota que a gente colocou é que a norma de incêndio ela não tá de acordo com a norma de acessibilidade. Então, as alturas indicadas para os corrimãos do projeto de incêndio não é o mesmo da norma de acessibilidade, mas o da norma de acessibilidade também é aceito para o Corpo de Bombeiros. Então, a gente trouxe essa nota de que caso o projetista arquitetônico tenha especificado o corrimão da norma de acessibilidade, esse deve ser escolhido preferencialmente em relação ao da norma de incêndio. E esse foi o projeto de incêndio. Boa tarde, gente. O projeto hidrossanitário foi feito por mim, pela Vitória. Ela não pôde comparecer hoje, mas depois eu vou passar um áudio com algumas observações que ela fez sobre o trabalho. E aí, né, para a gente iniciar o projeto hidrossanitário, a gente precisou fazer alguns cálculos para ter um direcionamento. O primeiro deles foi o dimensionamento das caixas d'água. A gente usou alguns fatores, né, que foi o número de apartamentos do edifício, um número estimado de pessoas por apartamento, e também uma quantidade média diária de uso de água. E aí a gente adicionou a isso também uma reserva de incêndio, né, e uma reserva de 2 dias para o uso da água, e a gente acabou encontrando um valor de 39.700 litros, que a gente arredondou para 40 mil litros. E aí a gente dividiu 2 caixas de 10 mil litros no subsolo e 4 caixas de 5 mil litros na cobertura. Aí ficaram 2 caixas d'água para cada torre. Isso facilitou para a gente, porque no caso de uma manutenção de uma caixa d'água, a gente tem outra, né? Então, vamos ter essa segurança. E aí a gente também fez algumas estratégias de sustentabilidade, né? A gente optou por um sistema de aquecimento de água. Então, é um sistema que utiliza placas solares, né? Que a gente alocou na nossa cobertura. E também a gente optou por boilers, né? Que está incluso nesse sistema. Então, a gente utilizou para cada torre 2 boilers de 1.000 litros. E a gente também optou por um sistema de coleta de água pluvial, né? Então, a gente iria captar a água da chuva para irrigação e a gente utilizou um reservatório de 5 mil litros para ele, que fica localizado no térreo. E aí, falando um pouquinho sobre nossos desafios iniciais, né? A gente não tinha muita afinidade com o Revit, então a gente precisou fazer os traçados das nossas tubulações inicialmente no AutoCAD, e depois passar ele para o Revit, mas deu certo. E um outro desafio que a gente teve também foi de alocar as caixas d'água, né, porque a gente estava tendo dificuldade de fazer isso no subsolo, mas aí a gente levou essa demanda para o arquitetônico, e a gente conseguiu ampliar um pouco aquela garagem, e aí a gente conseguiu um espaço para a caixa d'água, que houvesse também espaço para manutenção. E aqui, falando um pouquinho sobre o projeto, eu trouxe a planta do térreo, onde a gente pode ver a localização das caixas de passagem e da caixa de gordura. Então, não ficou nenhuma tubulação na garagem para não atrapalhar a circulação dos carros. E aqui na planta a gente pode ver que o shaft ele foi utilizado, o shaft que o pessoal do arquitetônico fez, e ele foi muito útil, tipo, facilitou muito o nosso trabalho. Nós utilizamos ali vários sistemas, né? Sistema de ventilação, sistema de esgoto, sistema de água fria, e tudo pelos shafts verticais, não tivemos nenhum problema com isso. E, por fim, nós trouxemos uma isométrica para a gente ver como que ficou isso em 3D, né, essas tubulações. As tubulações de ventilação são ali em azul claro, as tubulações de água fria são aquele azul mais sóbrio, e as tubulações sanitárias de esgoto mesmo são aquelas laranja. É interessante comentar aqui também que a gente botou ali a dimensão dos tubos, mas
É só um exemplo, a gente fez mais um traçado mesmo de como ficaria o local delas, mas a gente não fez o cálculo do dimensionamento. E aí eu vou passar rapidinho aqui para vocês o vídeo da Vitória. Se vocês não estiverem conseguindo ouvir, vocês me falem, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo. E no meu curso a gente ouve falar bastante assim, da importância do BIM, tanto no mercado de trabalho, como também no futuro da construção civil. E foi isso que me motivou a estar cursando essa disciplina para poder aprender sobre essas ferramentas e também ter a oportunidade de usar essas ferramentas assim na prática. E durante o semestre, eu e a minha dupla, a Ive, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto hidrossanitário. Então, assim, particularmente para mim, foi bem desafiador, pela pouca experiência que eu tinha, né, em desenvolver esse tipo de projeto, e também pelo pouco que eu sabia da ferramenta que a gente estava utilizando, que foi o Revit. E, assim, o que eu pude perceber, né, ao longo desse tempo, aprendendo sobre a ferramenta, foi na praticidade que a gente tem em utilizar esses programas BIM para projetar, porque falando também particularmente do projeto hidrossanitário, a gente pôde ver ali o 2D e o 3D acontecendo simultaneamente. Então, a gente pôde ter dimensão de como o projeto realmente ia acontecer, né, em como aquilo se dava na prática, né, aquilo seria executado realmente. Então, outra coisa também que eu achei bastante interessante, assim, foi a respeito da dinâmica da disciplina. Então, a gente tinha, né, várias duplas e essas equipes trabalhavam desenvolvendo cada projeto. Então, a gente teve o projeto hidrossanitário, o projeto estrutural, o elétrico. Então, a gente tinha que compatibilizar, né, todos esses projetos. Então, a gente também viu a essência, né, que eu acredito que seja a essência do BIM, que é a integração. Então, a gente pôde realmente ver a integração dessas disciplinas, né, e a importância disso para um projeto arquitetônico, né, a gente saber que eles precisam funcionar junto, em conjunto. Então, isso foi, assim, muito legal, e eu vejo que a disciplina foi bem proveitosa para mim, né, me agregou bastante aprendizado, que eu sei que vai ser muito útil na minha prática profissional. É isso. É isso, gente. Boa tarde, gente. Eu sou o Pedro. Eu que fiz a parte do projeto elétrico dessa disciplina. Aí, começando pelo ramal de entrada, né? Eu modelei ali os quadros de medição, o poste da CEMIG, né? As eletrocalhas do quadro de medição, a fiação vai para o condomínio a partir de uma eletrocalha, e aí a gente pode ver da figura da direita, ela passa por uma caixa de passagem, vai atender os apartamentos e vai atender a garagem também. Aí eu coloquei essa planilha para dizer que tudo que vocês vão ver aqui em questão de projeto elétrico está dimensionado, né? Então, aqui é dimensionamento de circuitos da garagem, dos apartamentos, os apartamentos 11, 12, 21, 22, 31 e 32, né? Que são iguais, os circuitos. E aí você tem fator de potência, as potências, né, distribuídas. Na garagem a gente usou as tomadas de uso específico de bomba d'água, o motor de portão, o motor de elevador, e como requisito do professor também, a gente colocou um carregador para carro elétrico. A gente acabou colocando esse carregador de 4.000 watts, né? Mas já foi um
um toque de um outro professor que tá baixa essa potência para carro elétrico, né? Os carregadores de hoje em dia já estão pedindo mais potência. Como concepção, eu adotei um ponto de luz com sensor e uma tomada por vaga, né? Então, cada condômino tem sua tomada ali, seu ponto de luz. Não precisa depender de outras coisas, né? E na garagem, os eletrodutos eles vão caminhar na laje, exceto do elevador, que vai caminhar enterrado, né, para dar a volta no elevador. Também com concepção na garagem, a gente colocou na modelação, por causa que os eletrodutos estão passando na laje, eu coloquei os eletrodutos reforçados quando eles são embutidos na laje, porque na hora da concretagem ali pode acontecer de quebrar o eletroduto, né, etc. E os eletrodutos embutidos na parede são flexíveis por ser mais barato mesmo, então é essa a concepção. No térreo, aqui eu falo para o térreo, mas para o tipo também, né, para cada apartamento, eu usei as tomadas de uso específicos, foram 3 circuitos para cada... Um circuito para cada ar-condicionado, né, a gente usou 3 áreas condicionadas, com uma potência de 1.500 watts, e um circuito de chuveiro elétrico com uma potência de 5.000 watts. Aqui nos apartamentos, eu tive uma forte interação com o pessoal do luminotécnico, né, que eles colocaram bastante lâmpada, eu tive que ir atendendo, e eu também, de uma forma geral, tive que atender a demanda do projeto de prevenção e combate a incêndio, né, que foram as iluminação de emergência. Aí só para ver como ficou mais ou menos a distribuição no tipo, né? E também umas considerações que eu falo do Revit, né? Quando a gente fala de modelagem da informação, a gente quer modelar realmente a informação, né? E pelo menos eu vou falar da família que eu usei durante o desenvolvimento do projeto, que foi essa eletroduto flexível corrugado da Tigre, e você consegue realmente modelar a informação de quais fios estão passando em cada conduíte antes do QDC, né? Então ela pede ali a bitola e qual tipo do fio que está passando dentro do conduíte. Mas aí ela vem como fase A, fase B, fase C, neutro ou terra. Então um comentário aqui seria uma coisa a melhorar, né? Ao desenvolver essa modelagem da informação, colocar esse sistema após o quadro de distribuição de carga, né? Porque aí ele vem... Os fios, agora eles têm que ser classificados a partir do circuito que eles estão, né? E agora vai ter fase, vai ter retorno, vai ter neutro. Então tem uma variedade maior de fios também que poderia ser utilizada. E também o desenvolvimento de um projeto elétrico no Revit, eu tive bastante problema com a apresentação, né? E eu acho que é um trabalho muito extensivo que tem que ser feito para desenvolver projetos assim, porque no momento inicial, né, quando eu só modelei e detalhei, as famílias que eu utilizei estavam tudo colorido, né? Essa imagem esquerda que vocês podem ver, que são esses pontos em azuis, a fiação colorida também, e foi uma demanda de um professor que toda essa fiação estivesse em preto e branco, né? E também tem uma questão do neutro, estava antes da fase, o número de circuito está em cima da fase também. Então, assim, é um trabalho extensivo que tem que ser feito para atender a cada um, né? Boa tarde. Vou falar do projeto luminotécnico, que foi feito por mim, Kathleen, e pela Natália. Projeto luminotécnico, inicialmente, a gente começou pela análise da planta baixa, que foi concebida no projeto arquitetônico, e aí a gente iniciou com uma prévia dos principais pontos de iluminação,
Aí a gente tem fotos de croquis de estudo mesmo, e a gente fez essa prévia justamente para passar para a equipe do projeto elétrico, porque são projetos que acaba que o projeto luminotécnico interfere diretamente no projeto elétrico, então a gente achou importante fazer essa integração desde o início, para não atrapalhar também ele. E depois disso a gente fez a quantificação da quantidade de lumens para cada ambiente, que no caso é um cálculo que a gente faz para descobrir quanto de iluminação que precisa para aquele ambiente, para ficar um ambiente confortável, com boa visibilidade, e também a análise dos tipos de iluminação necessária para cada ambiente, que às vezes um ambiente precisa apenas de uma iluminação geral, às vezes precisa de uma iluminação mais difusa, uma iluminação mais confortável. Além disso, quanto à compatibilização, a principal equipe que conversa mais com o projeto luminotécnico é realmente o projeto elétrico, mas também a gente precisou compatibilizar com os outros projetos em questão de determinação da altura do forro, que não podia atrapalhar o projeto estrutural, o projeto hidráulico, de instalações, enfim. E também depois de modificações em outros projetos, por exemplo, depois que foi feita a área do barrilete, a área do reservatório na garagem, então a gente precisou alocar a iluminação nessas áreas por questão de manutenção também. E ao longo do trabalho a gente foi fazendo, né, reuniões para alinhar essas questões com essas equipes. Aí a gente tem imagem da planta do pavimento térreo e do barrilete. No barrilete, nas áreas de manutenção e na garagem, foi utilizado mais iluminação geral simples mesmo, mais industrial, e dentro dos apartamentos a gente trabalhou mais com a iluminação mesmo. Aqui a gente tem a planta do primeiro pavimento e do terceiro pavimento, e aí a gente consegue ver que a maior parte é a iluminação geral, que são esses quadrados, e também a gente trabalhou com a iluminação spot em alguns pendentes, na parte da sala de jantar e da sala de estar, e também em arandelas nas partes dos quartos. Sim. Aqui a gente tem uma planta também do segundo pavimento, que muda pouca coisa, na verdade, mas o princípio é o mesmo. Sim. E dando continuidade, para vocês entenderem melhor como que foi feito esse cálculo, a gente utilizou a norma 8995 de 2013, e para cada ambiente tem um nível de iluminância recomendada para ser um ambiente bem iluminado. Então, por exemplo, a sala de jantar, ela precisa de 300, que seria o mínimo, a 500 lux. Se passar disso também já fica ruim. Então, foi muito importante essa ferramenta BIM para a gente poder, antes mesmo de outros sistemas estarem prontos, que são os sistemas iniciais, o luminotécnico já começar o cálculo das áreas, o que vai precisar, qual ambiente que tem que exige quais luminárias. Então, é muito importante para o cliente já receber todo esse quantitativo junto, né? E eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, um exemplo do cálculo é que, pegando a área, por exemplo, da sala de jantar, de 300 lux que precisa, a gente multiplica essa área pelos 300 lux e fica uma luminância em torno ali de 6.000 lumens. Então, precisa de uma iluminação suficiente para suprir isso. E para escolher as luminárias, vou só passar aqui. E para escolher as luminárias, a gente viu quantos lumens cada luminária tinha, né? E aí a gente fez a somatória dessas luminárias. Você pode passar, Cat? Eu estou sem o... Sumiu aqui o controle. Então, a gente fez o cálculo, né? Por exemplo, nessa conta da direita. Somando todos os lumens dos 3 ou 4 painéis, dá em torno, né, da luminância necessária de 6.000 lumens que a gente calculou. Então, para cada ambiente, além da iluminação geral, foram escolhidas algumas iluminações decorativas. Pode passar. E aí, para a garagem, por exemplo, para o barrilete, a gente escolheu luminárias mais industriais e tudo. Então, esse quantitativo, ele pode estar inserido dentro do próprio BIM, do próprio Revit. Só que, como a gente não domina muito bem o programa, acabou que a gente não conseguiu aprender a tempo, né? Junto com esse período que foi muito corrido. Mas é uma das coisas que eu quero muito aprender. E aí, para finalizar, né, essa parte do luminotécnico, queria que vocês observassem, né, a cena de como que ficaria internamente uma iluminação
bem básica mesmo, mas que já é quase que um projeto de iluminação de interiores e entregando isso praticamente junto com os outros projetos. E isso é muito inovador, porque geralmente no mercado, né, para um apartamento, eles entregam mais os projetos iniciais, hidráulico, hidrossanitário, mas esses outros projetos acabam ficando mais por último. Então, já tendo uma fiação ali prevista, quantitativo previsto, é muito melhor, né, para chegar ao resultado final. Então, essa é a nossa parte. Agora, as meninas da fachada. Boa tarde. Eu e a Mariana ficamos responsáveis pelo projeto de tratamento de fachada. E, bom, não está passando. Foi. Tivemos acesso ao modelo, tanto do arquitetônico quanto do estrutural, os outros complementares, pelo CDE. A partir disso, podemos baixar e, por meio do IFC, juntar esses arquivos, né? E depois disso, jogamos esse num site de análise físico-ambiental, principalmente de insolação. Aí, a partir disso, vimos que seria necessário que algumas fachadas recebessem um tratamento específico em relação à insolação. E essas fachadas foram principalmente a norte, que recebe sol o ano inteiro, praticamente o dia todo, né? E as fachadas oeste também, que recebe sol à tarde. E dando continuidade, a próxima etapa foi a identificação das demandas das outras equipes do projeto, porque é uma parte muito importante, né, já que se tratando de um projeto colaborativo e completamente integrado, a gente precisava de levantar as demandas das outras equipes também. Então, os principais pontos foram a compatibilização das janelas com o projeto estrutural, que foram identificados alguma interferência de, por exemplo, pilares passando no meio de janelas, e outra demanda que partiu da gente foi uma remoção das paredes laterais no térreo para poder criar um espaço mais amplo de convivência e melhorar o projeto arquitetônico. Outra demanda foi a locação das caixas condensadoras do ar-condicionado na fachada, e o local escolhido foi esse que está demarcado de vermelho por conta das proximidades com os quartos. Então, baseado nisso, foram adotadas soluções projetuais, e a partir delas a gente fez toda a modelagem no ArchiCAD, diferente do resto do grupo, da disciplina, né, que majoritariamente usou o Revit. E para isso foram adotados brises na fachada norte, leste e oeste, que eles são de correr e permitem uma flexibilidade e autonomia para os usuários a respeito do seu funcionamento, uma capacidade de escolher ou não usar aquilo naquele momento. Foram também colocados sobre as janelas canteiros que traz uma vegetação e elas contribuem para melhorar a questão de conforto ambiental também e sensação de bem-estar. A vegetação contribui para esse tipo de coisa. Aqui trouxemos um esquema de drenagem, de como funcionaria desses canteiros. E, além disso, na fachada norte, existia um vazado ali. E, se tratando de questões estéticas, não estava sendo uma coisa muito legal. A gente resolveu fechar com o mesmo material dos brises, e nesse local foi adicionada uma porta oculta que permitisse o acesso para proporcionar manutenção naquele local. Levando em consideração também mais o lado estético do projeto, os ar-condicionados foram ocultados por painéis vazados, que têm a mesma materialidade dos brises e com as dimensões necessárias que permitissem a manutenção dele e um bom funcionamento também. Na imagem da esquerda dá para ver uma vista frontal e na da direita uma vista superior. Boa tarde, gente. Continuando, né, falando das nossas soluções projetuais, aí, complementando essa que a Ana falou, na fachada sul, que é a fachada que não recebia sol, a gente não precisou colocar brises, mas a gente trouxe também esses canteiros para ter uma continuidade visual, e a gente criou esse elemento também na mesma materialidade para ocultar algumas coisas da fachada, que eram recortes, janelas alternadas, que a gente achou que não estava agradando.
E aí, tudo isso a gente fez modelando no ArchiCAD, como a Ana falou, diferente de todas as outras equipes, né, que modelaram no Revit. Isso foi bem interessante, porque a gente conseguiu, através do IFC, né, dos arquivos que eles passavam para a gente, abrir e trabalhar eles no ArchiCAD da mesma forma. Então, foi muito bacana, assim, saber que você não precisa saber o mesmo software que as outras pessoas para conseguir trabalhar, desde que seja um software de BIM. E aí, tudo isso modelado e em cima dos arquivos, né, das outras equipes, da arquitetura, da estrutura, enfim, a gente conseguiu fazer esse projeto, e aí a gente, para gerar imagens, né, que eu já vou mostrar, bacanas da fachada e tudo, ver o resultado final do projeto, a gente fez um direct link com outro programa, que é o Twinmotion, para gerar essas imagens. Esse programa a gente consegue acessar de dentro do próprio ArchiCAD ou do Revit, para poder dar essa continuidade no projeto. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aí aqui... Ai, meu Deus. Aqui a gente tem o resultado dessa modelagem e das imagens que foram feitas no Twinmotion. E aí a gente tem a fachada sul, que é a fachada de acesso principal do edifício, com esses elementos que a gente falou. E dentro do Twinmotion a gente conseguiu colocar a projeção do sol no nosso projeto final, na localização de Viçosa e em diversos horários do dia. Então, como a Ana falou, a fachada sul não recebe insolação na maior parte do ano, então aqui a gente tem ela no nascer do sol. Aqui uma outra vista. Aqui a gente tem a fachada leste, que é uma fachada que recebe sol só no período da manhã, então também localizado em Viçosa e tudo, a gente consegue ver como esse sol está atuando. E aí a gente vê esses brises que a gente trabalhou e também a vista lateral do elemento que oculta o ar-condicionado. Aqui é a fachada norte, que é a fachada que recebe o sol o dia inteiro, que a gente julgou que era mais importante de colocar os brises. Essa imagem é com o sol do período da manhã, e essa é com o sol no período da tarde, na mesma fachada. E aqui a gente tem a fachada oeste, que é a fachada que recebe sol no período da tarde. Então, também a gente posicionou esse sol através do Twinmotion, da geolocalização, e conseguiu gerar essa imagem. E aqui é só mais uma vista do resultado final do edifício. Pera, vou abrir a câmera. Nossa, espera, esqueci. Pode ir lá, Henrique, sua vez. Vou pegar o negócio para passar os slides. Esqueci de abrir ele. Quem é que está passando os slides aqui? Agora. Já é você aí, né, Henrique? Agora Então, sim. Beleza, pode ir. Boa tarde. Eu finalmente vou apresentar a parte da documentação. A documentação em si vai ser a junção de todas as planchas, de todos os desenhos que a gente fez durante a disciplina. E no começo eu vou tentar explicar mais ou menos como a gente organizou, como foi criado o rótulo de apresentação, né? Porque a gente tinha que ter pelo menos um rótulo para poder apresentar tudo o que a gente ia mostrar no final. E, começando aqui, segundo a norma, né, tipo de desenho técnico, que ele já tem vários escopos assim para a gente poder apresentar as informações que a gente precisa para mostrar um trabalho. A norma é antiga, isso sim, e ela já traz um pouco de informações básicas de como a gente faz para fazer a apresentação de alguns trabalhos, seja arquitetônico, seja estrutural, ou seja um desenho técnico simples, mas aí, durante o tempo, assim, evoluindo nessa questão de maneiras de apresentar trabalhos, a gente encontra vários tipos de requisitos, né, tipo, tanto nas prefeituras quanto pessoalmente definido pelos próprios arquitetos, de apresentar os próprios trabalhos deles. Então, no que se a gente estava procurando na disciplina uma plancha que pudesse
onde pudesse caber todos os desenhos, tipo, que coubessem todos os desenhos que a gente ia fazer, e também uma maneira de não ocupar tanto espaço assim, mas ao mesmo tempo mostrar tudo que a gente fez. Tanto é que no final a gente teve que separar tanto o hidráulico, não, a gente separou o incêndio, a gente separou o elétrico, e depois teve outras partes do trabalho que a gente já juntou, porque se couberam dentro da prancha de apresentação final. Mas, no geral, assim, eu criei vários modelos de apresentação de rótulos, né, para poder apresentar o trabalho, e a gente votou para saber qual de todos a gente utilizaria. A gente teve essa chance de poder ver, né, porque dependendo do que a gente ia trazer, tinha a logo, a informação geral do projeto, as tabelas, tinha também a data que foi feito o projeto e também as folhas que a gente ia utilizar. No final foi definido que a gente utilizaria uma A0, né, para poder apresentar os desenhos, porque as outras pranchas que a gente utilizaria seriam dos trabalhos separados, como já mencionei antes, do incêndio e da elétrica, e as outras partes que não seriam mostradas separadamente, seriam só ilustradas na prancha final. E depois da votação, a gente concluiu que o modelo 4 seria o utilizado. Os 4 modelos foram criados no Revit, né? São famílias criadas no Revit, então são parametrizadas de acordo a que quando você estivesse trabalhando, se você, tantas folhas quanto você quisesse, poderiam utilizar o mesmo rótulo, e as informações que você introduziria nos rótulos seriam automaticamente modificadas na hora que você inseria elas dentro do rótulo. E depois daí, na conclusão de tudo que a gente fez, juntando todo o trabalho geral, eu trouxe aqui mais ou menos o que a gente concluiu, assim, tipo dos desenhos. Tem a parte do terreno, a topografia, um terreno, né? A topografia, tem a parte do estrutural, a planta de formas, e depois tem o 3D da estrutura, que mais ou menos já mostra mais ou menos como o prédio ficou. E tem a parte da planta baixa, depois tem o arquitetônico, e também tem uma vista 3D do hidráulico, do hidrossanitário, né? Porque eu juntei tanto o hidráulico quanto o sanitário para ter mais uma visão assim geral. E, por último, um coach que não quis trazer muita informação porque não cabia dentro da prancha. As outras pranchas que iam sair, elas foram produzidas separadamente, e se não fosse, como o trabalho foi, ou seja, vai ser entregue na maneira digital, né? Então vai ser corrigido por separado, mas a fachada em si, ela não está aqui na prancha final, porque dentro das medidas de compatibilidade do IFC entre o ArchiCAD e o Revit, a gente encontrou meio que dificuldades para poder abrir os arquivos, mas no final das contas, eu acho que na apresentação do trabalho, deu para ver facilmente como que ficou a fachada, e até mais ilustrativa do que se tivesse sido apresentada na prancha final. E essa seria a conclusão. Muito bem. Muito bem, vocês me ouvem aí, né? Pessoal, deixa eu fazer algumas considerações aqui, já estamos caminhando para o final. Eu acho que vale a pena mencionar aqui o processo nosso de trabalho. Veja bem, não foi foco nosso produzir um modelo dimensionado o mais correto possível para a construção. Não. O que a gente quis foi viver a experiência de modelação bem em regime colaborativo e trocando arquivos de formatos neutros, né, para que qualquer um que estivesse usando qualquer software compatível pudesse utilizar. Muito bem. Então, nós iniciamos lá no início do semestre sugerindo aos arquitetos, nós escolhemos o projeto, na verdade, o projeto deveria vir deles, é o que aconteceu, e então fazer uma volumetria inicial. Então, são paredes genéricas, ela não tem especificações de nada, tá certo? É só volume mesmo que nos interessa. Olha que interessante, fazendo isso em questão de horas, ou alguns poucos dias no tempo de estar envolvido com várias outras coisas, né? Eles produziram esse modelo, então já deu condição, vamos colocar assim,
para o profissional de estruturas lançar a estrutura, bem como os de instalações. E depois o projetista de arquitetura iria detalhando junto com os demais. E é mais ou menos o que aconteceu. Todos terminaram o desenvolvimento concomitantemente, né, num trabalho colaborativo, tá certo? Essa é a ideia inicial. Então, reforçar aqui que nós não tivemos pretensão de fazer um projeto que fosse realmente à prova de qualquer falha, né? Inclusive o dimensionamento. A nossa preocupação era mais com o processo de modelagem, né? Uma coisa que eu mencionei no início, vou repetir aqui, é que uma coisa atípica aconteceu nesse semestre. Nós temos um estudante, a disciplina é oferecida para 10 estudantes de arquitetura, mais 10 de engenharia civil. E aí a gente faz as interações lá ocorrerem, né? E quando você coloca muito arquiteto e muito engenheiro junto, a chance de haver uma briga é grande. Mas não houve, não, tá? Foi tudo muito pacífico, tem sido muito pacífico. Mas aí o que acontece? Esse semestre, especificamente, a maioria dos nossos estudantes são estudantes de arquitetura e temos apenas um engenheiro civil, que é o Pedro, né? Então, deixar isso também. A gente sente falta de mais engenheiros civis que a gente pudesse ter alguma coisa mais voltada para civil também, né? Um dimensionamento, etc., né? Então, o Pedro, que é estudante de engenharia civil, ele estava fazendo a disciplina de instalações prediais lá, elétricas, né? Então, ele iria desenvolver um projeto lá e a gente acabou sugerindo, conversa lá com o seu professor e vê se ele aceita você dimensionar essa rede aqui para você levar para ele como fruto da disciplina dele, não fazer 2 projetos, fazer um mais caprichado. O professor lá aceitou, então o Pedro estava sendo avaliado aqui não só pelo aspecto da modelagem 3D em BIM, informação, como ele levantou aqui muito bem como ele atendeu a demanda do professor dele lá, tá? Na disciplina. Outra coisa que é importante a gente realçar para concluir aqui é que essa habitação, esse conjunto, né? É um conjunto de habitação para fins sociais, né? Mas a gente ignorou um pouco isso para poder vivenciar. Por isso que vocês estão vendo aí ar-condicionados. Na verdade, a gente tem um hábito, né? Se é para fim social, tem que ser o mais enxuto possível, o mais pequenininho possível, o mínimo possível. Mas aí a gente proveu aí instalação elétrica, tomada para carro elétrico, sistema de bombeamento, né, duplo, foi tudo isso muito discutido com os alunos. Então, na maior parte do tempo, ignorou um pouquinho essa questão de ser social para viver a experiência da modelagem, tá? Se vocês me permitem, eu não sei quem está apresentando aí, eu quero fazer uma apresentação aqui agora, que é trazer aqui. Esse aqui, gente, é o nosso... Vamos ver se cheguei isso. Esse aqui é o nosso ambiente de trabalho. Isso aqui é um CDE, que a gente chama de CDE, né? No caso aqui, ele é parte de um CDE, a gente não tem a licença do CDE completa, mas o que tem aí foi gentilmente cedido pela ACA, né? USBIM. É um CDE onde aqui você está vendo o edifício inteiro, né? Onde aqui você está vendo todo o modelo do edifício, tá certo? Todos os sistemas trabalhando em conjunto, tá? E aqui, por exemplo, eu posso desligar aqui a arquitetura, desativar ela, né? Vou desativar a fachada também. Todo mundo trabalhando no seu arquivo em separado. E aqui a gente diz que a gente chama federar, né? A gente junta os modelos todos para que a gente possa ver como é que funciona todo esse sistema trabalhando em conjunto, né? Então, está aqui a parte da hidráulica, né? Os sistemas aqui. Esse modelo não está atualizado, tá? Eu acabei não tendo tempo de atualizar. Há modificações aqui importantes, mas aqui estão vendo, convivendo aqui a parte de instalação hidrossanitária
a parte de elétrica também, que não estava completo nesse momento aqui, a gente acabou não produzindo a federação juntos, tem uma lumináriazinha aqui, né? Parte de estrutural, que aqui já ainda não tinha as fundações, a parte de incêndio, tentar mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui o shaft, né? Por onde passa a tubulação de incêndio, tá? Tem até as placas aqui, né? Dá para ver. Vamos ver se a gente tem uma visão melhor aqui, né? Tá? Parte de iluminação emergencial. Então, gente, esse aqui é o ambiente de trabalho. É aqui que a gente discutiu quando houve conflito entre uma disciplina e outra, né? Alguma demanda, olha, vamos trabalhar isso aqui para consertar, né? Então, está tudo aqui, aqui está sem a tubulação, tem o shaftzinho aqui, na estrutura colocou-se o shaft, né? Está envolvido aqui com a parede em volta, e etc. Esse é o ambiente de trabalho que possibilitou isso, né? E cada estudante coloca aqui, então, o seu modelo e a gente vai discutindo ao longo do semestre. Bom, deixa eu ver aqui onde vocês estão, porque eu não estou enxergando aqui. Pronto. Então, é isso. Essa é a experiência que nós tivemos na disciplina. Nós fomos um pouco prejudicados aí no semestre, em função de uma greve que nós tivemos. Tivemos que interromper as aulas em dezembro e voltamos nesse finalzinho para concluir. Isso trouxe algum prejuízo, não só para a nossa disciplina, mas para outras também. Mas eu considero o resultado satisfatório, né? Pelo que o tempo que a gente tinha e os mecanismos que a gente tinha aí, né? Bom, nós vamos encerrar aqui, mas eu queria dar a palavra aí para alguém se manifestar da audiência aí, tanto os nossos estudantes ou alguém que está nos prestigiando aí, né? Alguém quer se identificar aí? Temos visitantes aí? Bom, eu estou vendo aqui Ciro Cormac. Ciro Cormac é um velho conhecido meu. Tudo bem, Ciro? Tudo bom, Cléo? Muito obrigado, rapaz, por você estar aqui, viu? Eu quero parabenizar aí toda a equipe, né, todos os estudantes aí que fizeram a apresentação, desenvolveram o trabalho, que é uma forma muito interessante de trabalho colaborativo com diversas disciplinas, diversos profissionais, arquitetos, engenheiros de diversas áreas, né, integrando todos os sistemas construtivos de um prédio, de um projeto, de um prédio, e trabalhando de forma colaborativa, muito interessante. E parabenizar aí o professor pela condução desse trabalho, que está muito interessante. Obrigado. Ciro, você continua na parte de habitação aí, financiamento habitacional da Caixa, não é isso? Da Caixa, exatamente. Caixa Econômica Federal. Ciro é engenheiro civil e é um velho amigo nosso. É velho até na idade, tudo velho, né? Assim a gente revela a idade. Não, na idade não, só se for você. Eu tô novinho em folha aqui. Tá certo. Eu trabalho na Caixa Econômica, na parte de análise de projetos. E uma das nossas intenções, inclusive, é passar a receber já os projetos. A gente recebe só em vista, em PDF, né, dos projetos. Sim. E basicamente para de arquitetura. Mas durante a execução do financiamento, da construção do prédio, há necessidade de projetos complementares para quem está acompanhando a obra, e muitas vezes o projeto é entregue em AutoCAD. E a gente está querendo integrar também a nossa análise aqui na Caixa Econômica. A gente tem diversos aspectos. A gente faz a vistoria do terreno, aí emite um documento chamado laudo de vistoria de terreno. E aí tem que ser integrado com uma análise de custo e, por fim, com uma avaliação do imóvel que vai ser produzido, para a gente ver se há viabilidade econômica e financeira, além da viabilidade técnica. E é um planejamento da Caixa Econômica, da área de engenharia da Caixa, de integrar tudo isso através de BIM, para trabalhar de uma forma colaborativa e mais fácil. Mas ainda está em fase de pesquisa e implementação. O máximo que a gente consegue é receber os arquivos das construtoras em AutoCAD, porque consegue verificar os projetos mais rapidamente para acompanhar durante a execução da obra, que
o financiamento é liberado em parcelas de acordo com o andamento da obra. De acordo com o andamento. Exatamente. Ô, Ciro, fiquei muito feliz de te ver aqui, viu, rapaz? Eu também. Fiquei feliz mesmo e a gente tem feito aqui um trabalho de consultoria para o DENIT também, para implantação lá, no caso, de infraestrutura, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa que você está. Existe um decreto federal que, vamos dizer assim, que praticamente não é que obriga, mas recomenda fortemente que obras públicas somente em BIM a partir de 2028. Né? Isso vai acabar se refletindo na Caixa, de certa forma, que é uma empresa pública federal. Né? Com certeza. Estamos à disposição, inclusive, viu, Ciro? Se quiser conversar. Tá. Inclusive, eu faço parte, a minha lotação, apesar de fisicamente eu estar em Niterói, eu faço parte de uma unidade hoje da Caixa, cuja sede é em Belo Horizonte, que é uma centralizadora de atividade de habitação, técnica de habitação, que fica em Belo Horizonte, que atende às análises e avaliações dos imóveis de toda a região sudeste dentro de São Paulo, ou seja, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Então, estamos mais próximos, pelo menos. Não, muito bom, Ciro. E se tiver disponibilidade de estágio, está todo mundo aqui, ó, levantando o dedo, eu quero, tá bom? E hoje, você vê, eu estou lotado, fisicamente eu estou em Niterói, mas eu estou administrativamente em Belo Horizonte e analiso empreendimentos de toda a região, eventualmente de Minas, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Espírito Santo e aqui do estado do Rio também, evidentemente, é onde eu estou mais próximo. Você gostou do meu penteado, Ciro? Sim, está muito bom. Muito obrigado. Ô, gente, nós temos aqui também... Alguém parece que levantou a mão aí, não sei. Não, essas pessoas aqui estão tudo querendo estágio, por isso que eles levantaram a mão. Olha, e nós temos, assim, isso que eu acabei não complementando, que hoje, como as equipes elas são virtuais, a gente trabalha muito com Teams, né? A minha equipe, por exemplo, de trabalho de análise, nós somos 6 colegas, sendo que somente 2 aqui no Rio de Janeiro, um do Rio de Janeiro, eu em Niterói, e um que era em Volta Redonda, que hoje mora em São José dos Campos. Sim. Então a gente divide o estado, metade do estado de Niterói, região serrana, para o norte, Campos, aquela região, fica comigo, e o sul do estado fica com esse outro colega. Um colega que mora em Mato Grosso, mas que atende ao Triângulo Mineiro. Outro colega que mora em Pernambuco, mas atende o Espírito Santo. E uns colegas aí de Minas Gerais que atendem a região toda de Minas, que é o estado nosso de maior quantidade, né? Maior quantidade de municípios, de maior volume de serviços. Tendência global, né, Ciro? Não importa onde você está, né? Então, isso pode valer também para o estágio. Apesar do estágio, o colega ele se dirigiria para uma unidade mais próxima, não sei se aí de Viçosa até Juiz de Fora, porque nós temos uma unidade física presencial em Juiz de Fora. Então, o candidato a estágio, seja engenheiro civil ou arquiteto, ele poderia ficar em Juiz de Fora trabalhando para essa nossa unidade lá de Belo Horizonte. Legal, Ciro. Tá bom? Procure no Centro de Integração Empresa-Escola, já que todo mundo aí levantou a mão, se tiver procure as vagas lá no CIEE, aí do estado, aí de Minas. CIEE. Viu, pessoal? Anotou aí? Ô, gente, temos presente aqui também a professora Nayara, que se manifestou aqui no chat. Nayara é professora da UFVJM. Não é isso, Nayara? E a Nayara é professora do Departamento de Arquitetura dessa universidade. O marido dela é professor de Engenharia Civil, esteve presente aqui, caiu ou teve que se retirar, depois a Nayara conta para ele o resto. Mas o Felipe, marido dela, foi estudante nosso aqui também, é professor também na UFVJM. Obrigado também, viu, Nayara, por sua presença aí, tá? Ela disse que está sem áudio, mas mandou parabenização no chat. Isso. Obrigado, Nayara. Alguém mais quer se manifestar aí, gente? Tem alguns visitantes aqui. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar
nossa apresentação. Eu quero agradecer muito os estudantes, tá? Ô, Você, Cleus, o que sim, você acha da gente tirar um print? podemos. Quem é que vai fazer isso? Eu faço aqui um print, deixa eu tirar aqui. Vai aparecer o rostinho de quem aparecer na câmera. Ué, vamos abrir a câmera então, todo sorriso, né? Sugiro tirar compartilhamento de tela, que aí ocupa mais gente. Muito bem, muito bem. Espera aí, mais imagens aparecer isso. Isso. Deixa eu ver se está aparecendo todo mundo aqui. Só vou ver como é que faz para aparecer todo mundo. Não está aparecendo todo mundo aqui. Acho que tirar não está aparecendo todo mundo, não? São 20, né? Não consigo. Como é que faz? Alguém sabe como que tira print? Eu dei a ideia, eu mesmo. Alterar o layout. Ah, Você tem que tá. alterar o layout, depois você vai no mosaico e estende a barra até o final. O que eu faço no Mais opções, alterar layout, mosaico. Ah, sim, eu acho que é só ampliar aqui. Ah, deu certo. Eu vou tirar um print aqui, então. Bom, estou vendo que o Marcos Vinícius também se pronunciou aqui no chat. Depois, se ele quiser falar também. Tá, joia. Tirar uma A gente fotinha. conversa, Cleus. Valeu, parabéns. Tá bom, obrigado. Então, vou ficar aí Vamos sorrindo aí, hein? 3, 2, 1 e... Deixa eu ver se deu certo. Eu acho que deu. Tempos novos, né, Marcos? Tempos novos. Tempos bons. Vou mandar pelo WhatsApp. Aí você compartilha. Bom. Mas fala, Marcos, você tinha falado aqui, você falou alguma coisa, deixa eu ver aqui no... Eu estou só parabenizando você e os estudantes, os colegas aí do campus de Viçosa. Aqui no campus Rio Paranaíba, a gente tem, esse período a gente implementou aqui um trabalho com a versão open source, com o Bonsai, pela primeira vez aqui. Sim. Não foi fácil. E a gente vai iniciar as discussões agora em 25.1 para tentar, de alguma forma, trabalhar com um projeto integrado que já tem um tempo que a gente só está na conversa e nada de implementar isso, e eu queria até lhe pedir, professor, para que você disponibilizasse o link, né, da gravação, que nós aqui vamos usar essa experiência como norte para a gente, né? Farei, olhou. Obrigado, valeu. Você é da engenharia civil aí, né, Marcos? Eu sou arquiteto formado em Viçosa, mas aqui, sou o único arquiteto aqui, né? Ninguém briga com você aí, não? Não, aqui é tudo na paz. O pessoal aqui é muito bom. O bom de arquiteto e engenheiro é a briga, rapaz. O meu irmão, o Ciro, sabe. Estou perdendo, então, né? Está perdendo. É bom demais a briga de Eu acho que aqui é o curso mais pacífico de todos é engenharia civil. Talvez está faltando arquiteto aqui, né? Só eu. Tá certo. Bom, estudantes, eu quero dar os parabéns para vocês, tá certo? Vocês se empenharam durante o semestre, foi um semestre atípico, tivemos dificuldades, talvez não tenha tido aquele resultado que a gente espera. A perfeição, isso é natural, a gente não consegue mesmo, né? Mas eu espero que a mensagem tenha sido dada, que com o BIM integra, essa é a ideia do BIM, ele integra. Quem ganha com isso é a construção, porque problemas você pode antevê-los e solucionar virtualmente para depois construir ele com problemas resolvidos, né? Nós tivemos aqui várias experiências, o shaft mesmo, a demanda trazida lá pelo Pedro, né, de ter que inserir elevador num prédio que não tinha. Então, isso tudo vocês foram trabalhando os sistemas todos em conjunto. Isso é uma experiência que eu considero riquíssimo nessa disciplina, né? Alguém mais, para encerrar, quer falar alguma coisa ou podemos dar por encerrado? Algum de vocês, estudantes aí, quer falar alguma coisa? O que foi legal, o que não foi na disciplina? Eu queria só agradecer, professor, pela oportunidade de, né, oferecer essa disciplina. A gente não tem muitas optativas na arquitetura, às vezes faz falta. Também a gente não aprende muito sobre BIM ao longo do curso, a gente acaba aprendendo por conta própria, então é uma oportunidade bem legal. E é isso, só queria agradecer mesmo. Então, que bom, obrigado, fico feliz. Eu queria também agradecer... desculpa. Pode ir. Eu só queria agradecer também e comunicar que parece que vai ter uma disciplina optativa no DAO, que vai ser até o Cadu e um outro professor, que vão ensinar como mexer no Revit. Então, já é uma coisa para
né? É uma coisa que vem para somar, né? Nesse conhecimento que todo mundo aí já viu do IFC e do CDE. O Cadu e o Douglas. O Douglas, que é parceiro nosso aqui também na disciplina, isso mesmo. Eu mandei o código aí embaixo, é ARC 443. Joia. Beleza. Eu acho que é muito pela essa coisa de já ter outras disciplinas, né? E aí vai empurrando e vai trazendo mais oportunidades, eu acho, né? Tipo assim, tem que começar. Eu também agradeço pela oportunidade, eu acho que foi bem legal essa questão do CDE mesmo, da integração de tudo, porque o BIM a gente já tinha uma ideia do que seria, né? Mas essa coisa da modelagem em conjunto, né? E ver o modelinho todo federado no final é bem legal, bem interessante. Legal. Obrigada aí. Bom, então podemos encerrar, né? Cumprindo aqui a nossa promessa, nós prometemos aqui que ia encerrar antes das 6. Das outras vezes a coisa estendeu a beça. Ô, gente, agradeço a todo mundo, dá um meu abraço para todo mundo. Nayara, meu abraço aí ao Felipe, tá bom? E parabéns para vocês, tá? A gente vai conversando, vou lançar a nota, tentar lançar hoje ainda, e vocês me procurem, quem tiver alguma dúvida, tá? Para lá na terça-feira, no horário de aula, vou estar no meu gabinete. Um abraço, então, para vocês, gente. Tchau, abraço, Cléo. Tchau, tchau. Obrigada. Desfaz aqui a Rede Nacional de Rádio e TV, né? E aí, cidadão? Deixa eu desligar aqui.